A gente está no Kafbeit Amud Aleph, quinta linha. Mate Bravis Reknafka. Certo ou não? Isso. Agora vai perguntar agora sobre o Rababal. A gente viu que teve uma discussão entre Rizka e Rababal. Rizka fala, quando falou Lo Yeachel, que é nem comer e nem ter nenhum tipo de aná, nenhum tipo de proveito. E veio o Rababal e falou, olha, tanto faz quando é escrito Lo Yeachel, Lo Tochlu, Lo Tochal, Lo Yochal, é nem comer nem ter nenhum aná, a não ser nos casos que a Torá escreve explicitamente algum passuco que você pode ter aná. Ele trouxe, por exemplo, o caso de Nevelá. Você pode dar para o Nochri, pode vender para o Nochri ou pode dar para o Chave. Agora ele vai trazer algumas perguntas sobre a Babal. Mate Bravitzka Nafcha. Varei Guida Nashe. A gente tem o caso do Guida Nashe, que é aquele nervo ciático lá que não pode comer. Drachman Amar. Alken Lo Yochlu Bnei Israel da Guida Nashe, que está escrito na Torá, claro, não pode comer. Não pode comer, então parece pelo Rababal que a gente não pode também ter proveito. Utnan, mas está escrito na Mishnah em Chulin, Sholeach Adam Yarech Lenochri Vegida Nashe. A pessoa pode mandar para um goi a parte da carne que tem o Guida Nashe, mesmo com o Guida Nashe no meio da carne. Mipnei Shemekomonikar, porque a gente sabe qual é o lugar que tem o Guida Nashe, e você pode mandar para o Nochri mesmo assim. Mas você não pode ter aná nenhuma, como você pode dar para o Nochri. Então fala o seguinte, fala Gmará, a seguinte resposta. Quando, a partir do momento que a Torá deixou você dar nevelá para o goi, isso a gente viu do outro passo claro. Então já que deixaram dar nevelá para o goi, deixaram dar também o Guida Nashe que está junto. Fala Gmará, Nika Leman de Amari, de Notentam. Isso aqui é bom para quê? Você fala o quê? Para a opinião que fala que o Guida Nashe ele dá algum gosto. Ele tem influência no gosto da carne. Para quem fala que ele tem, tá bom, essa é a resposta que você falou, provavelmente você deu a carne, você deu isso aqui que também é carne, tá bom? Deixa eu dar a carne agora. Para quem fala que isso aqui Guida Nashe é uma coisa que não tem gosto. E aí é a proibição do Guida Nashe. Então por que você está dando a carne junto com o Nevelá? Como é que você vai permitir dar a carne junto com a Nevelá, junto com o resto da carne? Se ele não tem gosto, ele não é nem chamado carne, ele é Guida Nashe, tem que tirar. Fala Gmará, Man Shmat Leia de Amar, Ed Begidin Benodentami. Quem é o Tana que fala por acaso que não tem, que o Guida Nashe não dá nenhum gosto? Rabi Shimon, é o Rabi Shimon. Detalhe, como fala a Braita, o Herbe Guida Nashe Shelbei Matmea Rabino Mechevstein. Rabi Shimon, como fala a Braita, para a pessoa que come o nervo ciático de um animal tamé. Animal tamé é um animal que não é kasher. Então, Rabi Uda ele Mechayev Stein. Rabi Uda ele Mechayev você duas malcot. Uma porque você comeu carne tmeá, e outra porque você comeu Guida Nashe. Então ele te... Tudo bem, aqui tem muito ficado claro. Ele fala que a diferença aqui é que como o Guida Nashe ele não tem gosto, ele não é considerado uma nevelá. Ele não é considerado carne. Se não é considerado carne, ele não está na permissão, ele não está inserido na permissão de nevelar de você dar para o goi. Essa é a pergunta. Então, para quem fala que ele não tem gosto, ele é considerado carne, ele não está inserido na permissão de você dar para o goi, de você dar ou de você vender naquele passo que estava falando da exceção. Então, como é que você fala que você pode ter aná? Está escrito de acordo com o Rababal, está escrito para não comer, não ter aná também. Então, ele está falando o seguinte, ele vai falar que é o seguinte, quem falou que ele não tem gosto? Rabi Shimon. E Rabi Shimon, ele vai falar aqui no final, Rabi Shimon, ele vai falar de qualquer maneira que Rabi Shimon, ele concorda com o Rababal. O problema é que o que você classifica como nevelá? Acho que essa é a pergunta da Guimarães. Isso, aí se você botar tem duas opiniões. Guida Nashe tem gosto, não tem gosto. Para quem tem gosto, o Guida Nashe da nevelá está inserido na permissão da nevelá. Acabou. Para quem fala que não tem gosto, então o Guida Nashe é como se fosse
uma coisa meio que separada da carne nevelada. Você teria que tirar para dar pro goi, porque você não pode ter nada. Agora, quem é que fala que não tem gosto? É Rabi Shimon. Aí ele está provando com essa braita. Aí ele vai falar, Rabi Shimon não tem pergunta. Porque Rabi Shimon concorda com o Rabi Abau que a linguagem do inicial de não comer é para não ter, essa é a resposta que ele vai dar. Para não ter proveito também. Por quê? Porque ele traz uma braita para provar que é Rabi Shimon que fala que não tem gosto. Porque Rabi Uda fala que ele é chayav de duas quando come o guido na cheia do tamé. Que tanto da carne temeada, tá? da carne que não é kasher, quanto do guido na cheia. E Rabi Shimon ele fala que é patrulho dos dois. Por quê? Porque primeiro ele fala que comer carne de animal tamé é patur, porque não tem e o guida da cheia que tem na carne do animal também, você não é proibido. A proibição é comer guida da cheia da carne do animal kasher. Porque o animal também, uma vez que você nem pode comer, então não tem proibição de não comer o guida da cheia, não pode comer nada. Se você comer, você não... Quer? Não são duas, é uma proibição só, é isso que diz. Você não separa a guida da cheia do animal também para Rabi Shimon. Uma vez que o animal é tamé, você já não pode comer ele. Então não pode comer o guida da cheia, você pode comer ele. Nada. E para ele não tem malcote para Behemá também, isso é outra história. Rabi Shimon achinami de asar be'ana. Detrás da guida na cheia botar be'arebiuda para Rabi Shimon Yosef. E Rabi Shimon próprio já tinha falado que guida na cheia era proibido de aná. Porque Rabi Yehuda falou que é permitido, e Rabi Shimon falou que é proibido, como falou Rabi Abau. Então para Rabi Shimon não tem pergunta. Rabi Shimon concorda com Rabi Abau que essa linguagem do guida na cheia de Alken lo yochlu bnei Israel já engloba também, não tem nada. Tá bom, agora ele vai trazer algumas perguntas para o Rabal, para que ele falou, essa parte que ele falou que qualquer linguagem de não comer não tem nada, e a gente vê que alguns casos, ele vai trazer alguns casos que parece que você não pode comer, mas pode ter nada. Alguns casos. Por exemplo, ve'arei dam, o sangue. Damarachmana, que a Torá falou, kol nefesh mikem lo tochal dam. Você não pode comer o sangue. Então parece que não pode comer para Rabi Abau. Não pode comer, não pode ter proveito. Utnan, e tem uma Mishnah em Masechet Yomá, que fala que tanto o sangue dos Hataot que jogavam no Mizbeach lá de dentro, quanto os que jogavam no Mizbeach lá de fora, quer dizer, que jogavam no Mizbeach de fora, que jogavam um pouco no Mizbeach lá de dentro, a sobra jogava no Mizbeach lá de fora, o sangue, Mitarvim Ba'amá, os dois se juntam naquela água que passa na Azará, Veotin Lenachra Kidron, eles saem para o rio Kidron, Venim Karim Lagananim, Lezevel Umoalimbo. As pessoas pegavam esse sangue para jogar na terra, e isso fertilizava a terra bastante. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, a pergunta dele é a seguinte, pegavam o sangue, que ele fala que não pode comer, se não pode comer para Bebal, não pode ter proveito, e fertilizavam a terra. Eles tiravam proveito do sangue. Como é que você, Rabebal, fala que se não pode comer, não pode ter proveito? Então, Rabebal vai trazer da onde do Passuca a gente vê que essa aqui também é uma exceção. Shanidam é diferente o sangue, porque desde Kassemai, porque o sangue você comparou com a água. Dirtiv lo tochen na hora de se kamaim, mamai mutarim mutar. Porque você comprou com água. Não está escrito para você não comer esse sangue, a área de se kamaim. Você vai jogar na água, na terra, como a água. Isso está escrito em Devarim. Sobre esses do sangue do Corban, que você vai jogar lá no Mizbeach, não sei o que. Esse aqui você comparou com a água. Mamai mutarim afdam mutar. Do mesmo jeito que a água é permitida, esse sangue também vai ser permitido de ter proveito. Veima kemaim amitnaschim agabem Mizbeach. Vamos falar então, que você quer comparar com a água? Comparada com a água que você faz isso Hamaim, que você joga lá no Mizbeach, também é proibido de andar. Não é proibido de ter proveito. Amarabá, o Kamaim Merofamaim. Você está falando como a água, como a maioria das águas. Miderov Maim, então por que não está escrito Rov Maim? Fala como ela, Maravashi, Kemaim Anishpachim, Velo Kemaim Anistachim. Assim como falou Ravashi, está falando despejando Kamaim, é como a água que você joga, despejando, e não como a água que você
Nessachim não como água que você despeja no Mizbeach. Então, comparou com a água o sangue, porque esse sangue você pode ter proveito do mesmo jeito que tem proveito com a água. Então vamos comparar com alguma água? Pode comparar com a água que você joga para a Avodazará, que você também não pode ter proveito da Avodazará. Lá também chama de Nissur, não chama de Nishpachim, também chama de Nissur, de despejar, igual a gente chama do Mizbeach, Leavdil. Como está escrito lá em Dvarim, Ishtuyei Nessichá, que eles falam sobre o vinho de Avodazará, a gente também fala na mesma linguagem de Nessichá, e não de Nishpachim. Então, por isso que o sangue, você pode ficar lá, está escrito lá, Nishpachim Kamai, comparou esse sangue com a água, com a água você pode ter aná, esse sangue você pode ter aná. Fala, Gamará, o Lechizkia que fala que só se está escrito Lo Yachir você não pode ter aná, mas normalmente você sim poderia ter aná. Então nesse caso já dá para entender que você pode ter aná e não precisa de todo esse passuco para te mostrar que você pode ter aná. Por que ele vai para que então para Rizkia, o que ele vai aprender que o sangue está comparado com a água? Como falou Rebbe Baraba de Amara, Rebbe Baraba, Marav Yochanan, que a gente já viu mais para trás também, né? Minaim Ledam Kodashim Shen Machshiro, Shen Machshir, de onde a gente sabe que o Dam Kodashim, o sangue do Kodashim lá dos Korbanot, lá dos Korbanot, que ele não, Machshir, que ele não torna o alimento passivo de receber tumá. שנאמר לא תאכל על שפך כמים, דם שנשפך כמים מכשיר, שנשפך כמים não machir. Como já que o sangue foi comparado nesse passuco com a água, então a água que você joga na terra, quer dizer, a água que você não tem nada, que você guarda ela sim permite que a comida comece a receber tumá, mas o sangue que você não joga na terra como água, quer dizer, o sangue que você tem que guardar, porque ele tem alguma santidade, esse não marchir o alimento de receber tumá, senão torna o alimento passivo de receber tumá. Tá, agora a gente já perguntamos sobre o sangue e perguntamos sobre o Gidan Hashem. Agora a gente vai perguntar sobre Ever Minachai. Ever Minachai é a proibição de você comer um pedaço do animal que ainda está vivo. Varei Ever Minachai, está escrito sobre a proibição de Ever Minachai, Lo tochal nefesh mamassar. Não pode comer a alma dele, vamos dizer assim, com a carne. Quer dizer, ele está vivo ainda, você não pode comer uma carne, uma parte dele. Ele perdeu uma parte do animal, você vai comer, ele está vivo, não pode. E pergunta a Rabi Natan, da onde a gente sabe que a gente não pode dar um copo de vinho para o Nazir, que ele não pode comer, ou um Ever Minachai para o Bnei Noach, nem um Ever Minachai para o Bnei Noach, porque o Bnei Noach, quem não é Yehudi, também é proibido de comer Ever Minachai. Então, da onde a gente sabe que você não pode dar um vinho para o Nazir, que ele não pode comer vinho, ou um Ever Minachai para o Bnei Noach. Talmud Lomar, Lifnei Velot Yechlen Uchshol. Tem um passuco que fala em Vaikra para você não colocar o obstáculo na frente do cego. Então você está colocando o obstáculo na frente do cara. O cara não pode comer se botar isso na frente dele. Halichavim Shari. Então parece que você pode pegar essa carne aí que tem do animal que ainda está vivo e dar para quem? Pro cachorro. Então parece que você pode ter algum proveito dessa carne. Você pode dar pro cachorro, mesmo que está escrito Lotochal. E Rabi Abau falou que Lotochal não pode ter proveito nenhum. Então como é que Rabi Abau vai explicar o nosso caso? Vai falar como Shani Ever Minachai, diferente de Ever Minachai, que está escrito em Lotochal, Deit Kashledam, porque ele botou logo próximo de Dam. Dichtiv, Rak Chazak Lebilti Achol Adam, que Adam ou Anefesh. Logo depois está escrito a proibição de você beber o sangue. E logo depois está escrito Lotochal. Anefesh Mabassar, está escrito logo depois, está escrito o Ever Minachai. Primeiro está escrito a proibição de comer sangue, logo depois está escrito a proibição de comer de Ever Minachai, de você comer essa parte do animal que ainda está vivo. Então,
essa proximidade da proibição de comer, de beber o sangue com a verminachai. Então você causa nisso alguma coisa que aprender de um da outra. Então você fala, do mesmo jeito que o dam, que o sangue é mutar be'anah, você pode ter proveito do sangue. Então assim também a verminachai você não pode comer, mas pode ter proveito. O lechiz que alemai irchatait, que é verminachai dam. E para Rizka que fala que lotochal é só não comer, você já pode ter aná, não precisa desse estudo para explicar isso. Para que ele vai falar que a verminachai está perto de dam, do sangue? A malach, ele vai falar para você, dam hudeit que é verminachai. Não é o verminachai que está perto do sangue. É o sangue que está perto da verminachai. Mas a verminachai assur afdam, verminachai assur. Por que você botou o sangue perto da verminachai? Do mesmo jeito que o Ever, que o órgão de quem está vivo é proibido, o sangue de quem está vivo também não está proibido. E qual é o sangue que está vivo? Zedam akazah shanefesh otsebo. É o sangue da sangria do animal, também é proibido de beber, de comer, vamos dizer assim. Varei chora niskal. Então ele vai trazer algumas perguntas aqui, tá? Eu estou trazendo pergunta para o Manuel. Aí ele fala o seguinte, chora niskal. Chora niskal é o boi que matou alguém, o touro que matou alguém. A gente tem que apedrejar esse touro. Então ele fala o seguinte, se você apedrejou o touro está lá meio quase morrendo, não morreu, você não pode chegar lá depois fazer shkita e vender a carne dele. Aquele touro não pode mais ter proveito. Então, esse boi que está escrito lá, o boi que você tem que apedrejar, Derachmana Amar, que a Torá falou, Sakoli Sakelashor, Veloi Achelet Besaron. Se apedreja, ele não pode comer a carne dele. Quer dizer, apedreja. Mesmo se ele não morre, não vai lá fazer shkita rapidinho para comer a carne dele. Não. Betânia, está escrito na Braita, Mimash Mashenemar Sakoli Sakelashor. Isso está escrito para você apedrejar esse touro. En Yodea Shei Nevelá, o Nevelá Surab Achilá. A gente não sabe que se é Nevelá, que ele vai morrer sem shkita, e Nevelá ela é proibido de comer. Fala, o mata no lomar lo yeachil. Por que está falando não comer? Magid lecha katu, sheim shchato leachal shedigmar dino asur. Porque se você for lá rapidinho fazer os shkita antes dele morrer, depois que depois foi apedrejado, não pode comer. Enli ela bachilá banaminain. Agora isso aqui é o quê? É a carne dele para comer. De onde a gente sabe que também não pode ter proveito dele nenhum, nem do cor, nada. Tá no lomar, o valachor naqui. Está escrito no passuco logo depois que o dono do touro ele está limpo. Mai mashma, Shimon ben Zoma Omer, o que você aprende disso? Shimon ben Zoma Omer ele fala que Adam Shimon lechaveró yatzá ploni nakim minechassav ve'elo baem anah shel klum. Que como a pessoa fala, ele está limpo dos seus pertences. Ele saiu limpo do touro. Ele não tem mais o touro com ele, nem nenhum tipo de aná para esse touro. Agora, Tama de Chatav Balashor naqui, Dei Miloi Achel, Surachila Mashma, Suranalo Mashma. Então parece dessa braita que o motivo que você não pode ter aná é porque está escrito que a pessoa saiu de lá limpa do touro, ele não tem mais o touro, não pertence mais a ele. Se não tivesse escrito, você não aprenderia que não pode ter proveito. Como assim não aprenderia? Já está escrito o quê? Miloi Achel Besaró, que não comer. Então isso aqui é uma pergunta para os dois. Porque Rizkia falou Loi Achel Chametz é comida e aná. E Rabebal falou que Loi Achel, Lotochal, Lotochlu, Loyochal é tudo comida e aná. Então aqui tem a pergunta para os dois. Se a Braita, por que a Braita precisa trazer o que ele sai limpo? Ele poderia ter falado para Rizkia Loi Achel, igual ele falou do Chametz, já quer dizer aná. E para Rabebal, Loi Achel, Lotochal, Lotochlu, Loyochal também aná. Então vamos lá. Leolam lo yachel surakilá vesurana amash. Primeiro fala com o seguinte, a explicação é a seguinte. Lo yachel engloba as duas proibições, comer e ter aná. Agora, o valachor daqui está falando que o dono do touro ele está limpo dos seus pertences, é para quê? Planato ou deata. Para falar você não pode pegar nem o couro do animal. Por quê? Você precisa desse passo. Por quê? Você poderia falar, você não pode comer a carne dele. Então o que você não pode comer nem tem proveito? É a carne. Ah, talvez o couro eu posso? Kamash falando que nem o couro. Por quê? O balachor daqui. Porque o dono do touro ele está limpo. Para falar que nem o couro ele não pode ser proveito. O leanaktanai
Demap que ele haikra de darsha achrina, e para outros Tanaim que trazem o Balashor aqui, que ele aprende outra coisa desse passo de Balashor aqui, lachatzi kofer, velidmei vladot, anateromina leu. Tem outros Tanaim que aprendem o Balashor aqui, que o Balashor ele está limpo, quer dizer limpo que ele não precisa mais pagar pro outro cara. Diz que ele já perdeu o touro, porque a gente tem a gente já vê tudo isso lá nas babas, né, daqui a um bom tempo, mas o touro, quando ele machuca alguém, então você tem algumas coisas que você tem que pagar. Pagar o tratamento, pagar o tempo que ele trabalhou, tem lá 5 coisas que tem que pagar. E aqui ele fala o seguinte, tem gente que aprende dessa história daqui, que o dono do touro ele está limpo, é porque já que ele, uma vez que o touro matou o cara, e aí perdeu o touro, então ele já está limpo porque ele já perdeu o touro, não sei o quê. Agora aí tem diferença de touro, entendeu? O touro tem Shor Moad e primeira vez já. E Shor Tam. Shor Moad é aquele que já chifrou mais de 3 vezes. Aí ele tem que pagar tudo, mesmo que matou não sei o quê. Shor Tam é aquele que primeira vez chifra, aí já é diferente. Então ele fala Hatsi Kofer, nem aquele que tem que pagar metade da multa. De Dwei Vladot, por exemplo, se ele chifrou uma mulher e perdeu o neném que estava grávida, aí disso que se for a primeira vez que chifrou, não precisa pagar, não sei o quê. Então o Balashon aqui está aprendendo isso que não precisa pagar. Então da onde você aprende que você não pode ter proveito do couro? Para agora, nafkaleu me et besaró. Et atafele besaró. Isso está escrito et besaró, que lo yachel et besaró. Então esse et besaró, tudo que está junto com a carne dele, você também não pode ter proveito. Veida, e o outro Tana que fala que você aprende você aprende o couro do Balashor daqui, que ele vai aprender do et lodares, ele não faz a drachá. Que detalhe Shimon Amsoni veabre lei Nechem Amsoni adoresh kolet im shvatorá. Que eu falo a Braita que Shimon Amsoni, tem gente que fala que foi Nechem Amsoni, que eles faziam drachá para todos os et da Torá. Tudo que tinha et, ele botava mais alguma coisa, fazia uma drachá. Et é para aumentar isso, para falar disso, para falar daquilo. Ele aprendeu coisas de todo o et da Torá. Até que chegou, quando ele chegou no Pasuk, et Hashem Elokecha tirá, você tem que temer a Kadosh Baruch Hu, perash. Ele parou. Ele ficou com medo de aumentar alguma coisa com o temor de Akadosh Baruch Hu. Eu não posso comparar com o temor de Akadosh Baruch Hu. Então o que ele fez, ele parou. A Bruna Tarmidá falaram para os Talmidim, falaram para os alunos deles, Rebbe, colete Mshidarashta Materialem. O que vai ser sobre todos os etos que você já fez? Só falta esse eto da Torá. Falou ele, Amalaem, que Hashem Shekimar de Sachalar Drishá, Kachani Mekabel Sachalar Prishá. Do mesmo jeito que eu recebi Sachar recompensa sobre todas as drachot que ele fez, assim eu vou receber recompensa sobre que eu parei de fazer drachá, porque eu não comparei nada com o temor de Akadosh Baruch Hu. Até que veio Rabi Akiva e fez a drachá. Eta Hashem Elokecha tirá, lerabot almidei chamim. Veio Rabi Akiva e falou, Eta Hashem Elokecha tirá, você tem que temer Akadosh Baruch Hu, para aumentar esse et, aumentar os talmidei chamim, você também tem que ter temor de talmidei chamim. Rabi Akiva não ficou com medo de comparar o temor de Akadosh Baruch Hu com o talmidei chamim. Porque o temor que você tem talmidei chamim vem pela Torá que ele estuda, e a Torá também é um tipo de kavod para Akadosh Baruch Hu, a kavod da Torá que ele tem, não dele. Então por isso que também a Rabi Akiva ele não ficou com medo. Agora, o que acontece? Então esse que falou que aprendeu o couro do Balashor Naki, é porque ele concorda com aquela primeira opinião, que não tem mais drachá para et, quando chegou na drachá Mokhaterá. E esses que aprenderam o couro do et Bessaró, é porque ele concorda com o Rabi Akiva que você pode ter essa drachá de todos os et da Torá. Tá, agora que já acabou essa pergunta, vai ter outra pergunta. Orlá é a proibição da gente ter proveito da árvore nos 3 primeiros anos. Varei Orlá de Rachmaná Amar, Arelim lo yachil. Está escrito 3 anos vocês vão estar arelim para essa árvore, você não pode comer. Betânia, e fala a Braita. Arelim lo yachil,
ela Isurachilá, Minaim Shaloi Anem Mimenu, Shaloi Tzvabo, Shaloi Adlik Botaner. Dá bom, isso aqui que você está falando, você não pode comer nenhum fruto que essa árvore dela nos 3 anos, mas de onde a gente sabe que a gente também não pode ter proveito dela, não pode tirar nada dela para fazer cores, também não pode tirar nada de cera, nada disso da árvore para acender alguma vela. Tabudlomar, Varaltem, Orlató, Arelim. Está escrito 3 linguagens de Orlá no mesmo passuco. O passuco todo é Vechitavon elares sudatem koletz ma'achal. Quando chegarem na terra, vocês vão plantar alguma frutífera, de árvore que dá comida. Isso está escrito. Varaltem orlato arelim. Se aprende comer, tirar cor e acender vela. Para falar todos os tipos de aná, todos os tipos de proveito que você pode ter daquela árvore. Tama, Dechatav Rahman, Varatem Orlato Arelim. Agora o motivo que você não pode ter é porque está escrito nessas 3 linguagens. Ailavach, mas se não tivesse escrito nenhuma dessas linguagens, Avamina, Isurachila Mashma, Isurachana lo Mashma. E aí você vai pensar o quê? Você não pode comer, mas pode ter proveito se não tivesse escrito essas 3 linguagens. Assim parece na Braita. Mas o que está escrito aqui? Et Pirió Shaloshanim Yelachem Arelim, Lo Yachel. Lo Yachel. Aí pergunta para os dois. Lo Yachel. Já a gente aprende Lo Yachel, comer. Yaná, para que você precisa de Areltem, Arelim, de 3 vezes, relatou. Então fala agora, Leolam Lo Yachel, Mashma Medisurachna Benurasuraná. Realmente Lo Yachel, você já aprende tanto proveito quanto comer. Veshane Atam, Dichtiv, Lachem. Mas aqui é diferente, porque está escrito no Passu, Lachem. E Elachem Arelim, vai ser de vocês Arelim. Salkadat Kamina, ou Eluktiv Rachem Shalachem Yer. Você poderia pensar que uma vez escrito de vocês, então é nossa. Talvez aqui está falando Loyachem, mas escrito Lachem. Então já que é Lachem, já que é nossa, a gente pode ter aná, só não pode comer. Kamash Velado, que nem aná, nem comer, por isso que ele teve que trazer os 3 linguagens para te mostrar que não pode nada. Velasta Dichtiv Anach Karai Lachem Lamali. Fala Gmará, então realmente se você tem todo esse drachá de Oraltem, Veraltem, Orlató, e depois escrito também Arelim, que é para você nenhum tipo de aná, então por que ele escrito Lachem? Você poderia não escrever Lachem, não escrever as 3 linguagens, só escrever Loyachel, acabou. Liquidetane, então para que está falando na Braita? Lachem, Lerabot Etanatua, Lerabim. Lachem é que é para vocês, é para aumentar aquela árvore que foi feita para Rabim, e não só de uma pessoa só. Por exemplo, a árvore que foi feita no meio de um caminho. Rabilda Omer, Leotzia Natura Rabim. E Rabilda fala que é para tirar essa que foi plantada para todo mundo. Então tem uma discussão entre Tanakama que fala que até aquela que foi plantada para todo mundo não pode ter proveito nos 3 primeiros anos. E Rabilda fala, não, Lachem é de vocês. Mas a que foi plantada para todo mundo pode ter proveito. Pode ter proveito. Fala agora, mas tá, mas Tanakama. Qual o motivo de Tanakama para falar que não pode ter proveito nem aquela que foi plantada para todo mundo? Dirtiv, como está escrito no Basu. Untatem, vechitavol aretz, untatem. Leachid mashma. Isso untatem que vocês vão plantar parece que é para uma pessoa, para particular. Lerabim lomash, parece que não é para todo mundo. Então, Katavrachman alachem leaveta naturalmente. Então veio Kadosh Baruch Hu e falou lachem no Passuco também, para falar, olha, parece pelo Passuco que é só particular, mas a pública também não pode. Verabilda untatem mashma ben lerabim. Ben lerachid, Rabilda falou o contrário. Untatem que vocês vão plantar, particular quanto a pública. Velachem ben lerachid lerabim mashma, averibuy acharibui, edribuy acharibui lemaet. Então ele vem depois e fala Lachem para vocês, é outra coisa que fala para vocês, também parece que é para todo mundo. Então você tem 2 ribui, 2 vezes que ele aumentou, e fala na Bilda, 2 vezes que ele aumenta a mesma coisa, ele quer diminuir. Então a pública não está inserida na proibição de Orlá, de 3 anos não ter proveito.